Muitas vezes precisamos estar atentos para apreciar e admirar os pequenos detalhes da vida, como por exemplo essa bela floresta. E é isso que eu vou mostrar para vocês neste vídeo, com o uso de um drone, sim, o uso de um drone DJI Mini 2. Fique atento para apreciar os detalhes. Eu sou Daniel Nalhas e vou levar você para dentro dessa mini floresta numa super aventura. Ah, não deixe de ver o grau de dificuldade. Veja também o que eu encontrei lá. O nosso tema hoje é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, nordeste, sudeste e sul do Brasil, além do leste do Paraguai e da província das Missões na Argentina. Um fato curioso é que o bioma Mata Atlântica, em 1500, ele cobria 15% do território brasileiro, área equivalente a 1.300.000 km², e abrangia integralmente ou parcialmente cerca de 17 estados do país. Para a gente entrar nessa máquina, eu preciso primeiro encontrar uma janela. Vamos procurar aqui aonde é melhor para entrar. Aqui tem uma, olha só. Dá para entrar aqui. Então, se segure e vamos lá. E essa Mata Atlântica ela é distribuída ao longo do litoral brasileiro. É uma floresta tropical que se estende da região nordeste, como falei, até o sul do país. E a partir do decreto federal 750, de 10 de fevereiro de 93, olha só, passaram a ser considerado Mata Atlântica todas as formações florestais e seus ecossistemas associados inseridos no domínio da Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil. O que incluiu? Olha só, floresta ambrófilas, densas e mistas, que são também chamadas de mata de araucária ou pinheiro do Paraná. Floresta estacional, que é um tipo de vegetação com estação seca demarcada, bem definida, que quando chega, por exemplo, na estação seca, as suas folhas caem. Né? Inclui também manguezais, restinga, campos de altitudes, brejos interioranos e enclaves florestais no Nordeste. São aquelas matas bonitas, né, que se apresentam no meio podemos dizer, a caatinga, né, uma paisagem atípica desse. E claro, tem uma importância muito grande para o Nordeste, porque os seus solos são mais cultiváveis, né, são férteis, né, e estão também diretamente associados com a manutenção de rios. Aqui no Sul, por exemplo, os campos de altitudes, então é possível, podemos dizer assim, encontrar um bioma totalmente diferente, né? Aqui, por exemplo, nós temos essa floresta que ela é uma mata, a gente chama aqui mata virgem, né? Ela foi preservada na época da construção do loteamento, então ela já se desenvolveu aí. Então já tem uns 30 anos que ninguém mexe nessa parte aqui, né? E vocês percebem que ela é bem densa, né? Eu estou procurando aqui entrar com bastante dificuldade, né? Percebe que é muitas folhas, muitos troncos no meio, mas dá para ir lá embaixo. Eu já estou voando aqui a menos 9 metros, né? Então dá para ir um pouco mais baixo, né? Vamos tentar passar por aqui. E a Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Sul, ela resta apenas 7,5% das áreas remanescentes. E tem um alto grau de fragmentação em relação à cobertura original. Vocês já perceberam nos voos que eu faço que existe muitas áreas que foram desmatadas para a plantação de vinho, da plantação da uva, né, e parreiras. E a gente sabe que os domínios da Mata Atlântica ela se estende em toda a faixa continental brasileira, né? Todas aquelas matas bonitas que você vê ao longo do litoral é Mata Atlântica, né? E é considerado um patrimônio nacional, como nós falamos aqui pela Constituição Federal, né? Tem uma biodiversidade
ela apresenta, e é até 8 vezes maior do que o da Amazônia. Constitui-se um refúgio para inúmeras espécies endêmicas da fauna e flora, incluindo espécies ameaçadas de extinção. E é de extrema importância para a conservação dos recursos hídricos e para o equilíbrio climático das áreas mais povoadas do país. Infelizmente, a gente vê que as pessoas não levam muito a sério. E no território gaúcho, atualmente, restam apenas 7,5% dessas áreas remanescentes da Mata Atlântica. E bem degradada. Mas o governo, a partir de 92, ele reuniu esforços para a preservação dessas matas remanescentes, né? O governo do estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele efetuou um tombamento da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, né? A área remanescente do bioma, no Rio Grande do Sul, 2 milhões de hectares, é reconhecida pela Unesco em 93 como reserva da biosfera da Mata Atlântica, e que corresponde a 17% do território gaúcho. O órgão responsável pela fiscalização, pela restauração, pelo Pacto de Restauração é o SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, qualquer empreendimento que a pessoa for fazer nessas áreas tem que ter toda uma autorização, tem que ter todo um planejamento, tem que ter todo um manejo para poder utilizar. Essa área aqui é uma área preservada, é a área da prefeitura, então ninguém pode construir aqui. Eu estive aqui há uns 2 dias atrás, comecei a fazer uma certa limpeza, porque você sabe que sempre tem pessoas que jogam lixo, né? Então já tirei algumas coisas e eu estou com um drone aqui procurando se tem outras coisas que eu poderia retirar dessa parte aqui bem perto, né? Então você percebe aí que a mata está bem preservada, muito bonita. Estou voando bem devagar dentro dela. Tem um certo grau de dificuldade, mas muita calma nessa hora. A única coisa que vai contra a gente agora é o relógio, né? Porque a bateria vai se esgotando. Eu tenho ainda mais ou menos 11 minutos, 12 minutos de voo. Dá para me fazer uma exploração aqui bem, né? Eu vou procurando as brechas. Percebe como dá para ir mais lá embaixo, né? Calmo, tranquilo. Hoje está um dia bom de sol. Choveu bastante esses dias. Se você não sabe, aqui no Rio Grande do Sul tem uma particularidade interessante. A maior parte do ano ou está nublado, ou está em cerração, ou está em chuva, frio, né? Então, tem dias que o sol está de rachar, mas o frio também. Então, às vezes não compensa você se expor assim, que acaba adoecendo, gripando, né? A garganta. Mas vamos à frente aqui. Opa, tem um galho aqui na frente. Vamos ver que nosso voo está assim. Está na hora de voltar, né? Vamos começar a subir um pouco. Você consegue ouvir o som da floresta, ter calma. E aqui a gente vai subindo devagarzinho, né? Muito devagar. Mais informações sobre a Mata Atlântica você pode encontrar no site Atlas Socioeconômico r.rs.gov.br/Mata Atlântica. Então, tem informações, tem um catálogo muito interessante. E aqui, como eu falei para vocês, uma pequena miniatura, né, dessa floresta. Então nós somos privilegiados de ter um ecossistema pequeno desse aqui, a vizinhança. Então não é fácil manter a limpeza, a conscientização de que se deve manter essa área preservada, né? Infelizmente alguns se acham no direito de colocar lixo, né? Mas a gente sempre orienta, mostra que não é bom fazer isso, né? Aqui nós temos a coleta seletiva, então você tem que separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Bem em cima aqui tem a lixeira, mas infelizmente alguns às vezes se acham no direito de colocar em qualquer lugar.
mas nós estamos aqui para evitar que isso aconteça, né? Nós estamos aqui próximo já à saída. Percebe aqui que é bem difícil você subir, né? Por mais que o drone tenha uma angulação, né? Você pode subir um mar, que é normal, mas assim mesmo você tem que ir devagar, né? Olha só. Vamos subindo um pouco mais. E tem algo interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Isso gerou depois uma surpresa. Olha só. Vamos subir um pouco mais devagar. Já começamos a olhar a luz e você já começa a ver algo amarelo lá em cima. Sim, são limões que nós temos aqui. Eu percebi que tem 4 pés de limões, estão carregados. É um limão comum aqui no sul, amarelo. Você pode confundir com uma laranja, com uma bergamota, mas é um limão e dá uma excelente caipirinha. Olha lá o pé, nós vamos chegar bem pertinho dele. E a árvore maior que tem aqui é um abacateiro, né? Esse abacateiro, pela história que eu sei aqui, já tem uns 30 anos, né? Foi plantado aqui. Na verdade tem 3 pés de abacate, mas o que produz mesmo fica bem aqui na rua, né? E dá esse sombreamento grande aqui. Vamos subir um pouco mais. Olha lá o limão, perceberam? Mas nós vamos bem pertinho dele. Antes também eu quero mostrar para vocês algo que eu encontrei aqui. Eu nem sabia que tinha, mas... Olha aqui, ver se eu consigo chegar lá. Vou subir um pouco mais. Vamos lá. Ver se dá para ir agora. Passo a passo, passa sim. Vamos lá. Agora vira um pouquinho. Ali. Olha o tamanho dessa pedra. Parece uma gruta. Olha só o tamanho da pedra. Está aqui. Inclusive tem uma garrafa ali. Mais tarde eu vou juntar ela. Olha só aqui. Por mais que a gente tira o lixo, ainda tem aqui uma garrafa. Mas eu vou tirar depois. Olha só. Muito bem, amigos. Chegamos então aqui. Nosso objetivo era dar uma vasculhada aqui nessa pequena floresta. Encontrei ainda uns focos de lixo, mas vou tirar essa semana, vou tirar. Depois vou mostrar para vocês o próximo voo de como é que está. Olha o tamanho dessa árvore aí, ó. Preservada, bonita, né? Está aqui. Encontrei também aqui uma armadilha para abelha. Alguém está capturando algumas abelhas, né? É muito comum as pessoas criar abelha por aqui. Ah, está, ó. Olha só ali, ó. Isso aqui é uma armadilha para capturar abelhas, né? Então depois o dono vem retirar daí, né? Quem colocou. Vamos tentar sair daqui agora. Vamos ver, vamos levantar um pouquinho. Pera aí. Vamos sair por aqui. Dá para ir agora. Se você esteve conosco até aqui, quero agradecer por ter assistido, conhecido um pouquinho desse pequeno bioma. Olha os limões, vamos fazer limonadas. Eu vou fazer uma caipirinha também, depois eu vou postar fotos para vocês aqui no final do vídeo, né, da caipirinha. Então vamos sair por aqui. Agradeço por você ter assistido até aqui. Muito bom ter a sua companhia. Que esse vídeo possa ter lhe conscientizado da importância de você desfrutar esses pequenos detalhes que temos à nossa vista e às vezes não damos valor, né? Então aproveite, organize um grupo de limpeza, né? Deixe ele um lugar agradável, né? Que você planta, depois você colhe. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.
Ah, antes que me esqueça, se inscreva e deixe seu like também. Um abraço a todos.